Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, agradecidos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui na nossa aula preliminar da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa lição de adultos. A nossa lição do próximo trimestre, ali o primeiro trimestre de 2022, iremos estudar a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Hoje, ou próximo domingo, iremos falar sobre autoridade da Bíblia, que é a lição de número 2 de janeiro de 2022, que tem como texto áureo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, primeiro. Nossa verdade prática: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 119, de 1 ao 8. Salmo 119, de 1 ao 8. É interessante que os irmãos possam fazer esta leitura. E de antemão eu quero vos pedir as vossas orações. Orem por mim, orem por minha família, orem por nós, porque acreditamos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, porque somos carentes das orações dos santos. Ore por nós, por mim, por minha família, que somos bem carente das vossas orações. Ore por esta obra para que nós possamos continuar propagando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe de maneira poderosa e que você possa aí se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e que você também possa aí dar o seu like, curta, comente, para a honra e glória do nome do Senhor. E também estaremos com uma surpresa esta que iremos também comentar, a lição dos adolescentes. Você aí que tem um adolescente, começa a marcar os adolescentes para que eles também venham poder acompanhar estas lições que iremos passar na nossa aula preliminar. Que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. A nossa palavra-chave é autoridade. Na nossa primeira lição, a lição de número 1, a autoridade da Bíblia. Vou dar aquele giro aqui tradicional. Ok, amém. Autoridade da Bíblia. O tópico de número 1, ele diz assim: a origem da Bíblia e a revelação divina. O tópico de número 1. No tópico de número 1 tem o subtópico que diz a origem da Bíblia. Subtópico 2, revelação geral. Subtópico 3, revelação especial. Vamos comentar este primeiro tópico. A origem da Bíblia. Vamos falar aqui a origem da Bíblia, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que é este livro que é composto por 66 livros canonizados, ou aquele sagrado, ou a Bíblia Sacra, ou a Bíblia nossa, que é a Bíblia Sagrada, a Sacra, a Bíblia canonizada, a nossa Palavra de Deus. É conhecida também como as Escrituras, é conhecida também como o livro da lei. Então, a Palavra de Deus, esta é a Bíblia Sagrada, composta ali pelos seus 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, que compõem a Bíblia Sagrada.
a Bíblia Sagrada aqui, ela tem a sua origem. A origem, até aqui o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo confirma isso, que os escritos sagrados, ela tem a sua origem em Deus. Por que ela tem sua origem em Deus? Porque a Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus para com a humanidade. A revelação das vontades de Deus. As revelações ou a revelação da moral de Deus. A revelação da redenção. A revelação do caráter do Senhor. A revelação dos estatutos de Deus. A revelação da criação de Deus. A revelação de como o Senhor criou todas as coisas. Então, a Bíblia Sagrada é a informação que Deus quis transmitir para os homens. Porque os homens precisavam da Bíblia Sagrada para achar o caminho de Deus. Então vamos ver aqui de onde vem a origem da Bíblia. A origem da Bíblia, ela vem de Deus. A origem da Bíblia não vem de homens. A origem da Bíblia não vem de qualquer outro ser. Não vem de anjos. A origem da Bíblia, ela vem de Deus. Porque o que tem na Bíblia é a revelação de Deus. Por isso que a Bíblia é chamada de a palavra de Deus, porque foi Deus falando. Então, o autor da Bíblia é Deus. Foi Deus que falou e se tornou escrita a Bíblia Sagrada. Então, a origem da Bíblia é Deus. Muitos se confundem, ou muitos dizem que a Bíblia, ela foi escrita, foi feita por homens. Isso a gente até compreende, porque muitas pessoas são leigas, porque muitas pessoas não conseguem entender que a revelação foi de Deus. A criação, a origem, a fonte é Deus. Porém, ela foi escrita sim por homens. Escrita sim por homens. Salvo aqueles mandamentos, 10 mandamentos que Deus escreveu com seu dedo e deu ali para Moisés. Mas toda a palavra de Deus que nós temos, que nós a possuímos, ela foi escrita por homens. Por que ela foi escrita por homens? Ela foi escrita por homens, mas inspirados por Deus. O homem, ele foi o instrumento usado para a manifestação da vontade de Deus. Deus, com seu plano, com seu propósito, Deus precisava manifestar a sua vontade. E Deus, então, usa o homem para manifestar ou para escrever de maneira inspirada o que Deus queria transmitir. Então, Deus é a fonte. O homem, ele foi usado, é o canal, é o vaso, por inspiração do Espírito Santo, inspiração de Deus, do Espírito Santo que é Deus. Então, a Bíblia Sagrada é de sua origem, Deus, foi escrita por homens, mas a inspiração divina. Então, o homem, ele foi um canal, o homem, ele foi um vaso usado para Deus transmitir a sua vontade, ou a sua palavra, na Bíblia Sagrada. A inspiração de Deus. E aqui existe, aqui no primeiro tópico, no segundo tópico, que a Bíblia, ela foi
escrita por homens, a Bíblia é portadora de autoridade, é claro que nós sabemos que nós vamos comentar ali, aqui, a revelação. O que Deus também, qual foi a vontade de Deus? Revelar. Primeiro, aqui tem a revelação. Revelação, e tem duas revelações que queremos falar aqui na lição, a revelação geral e a revelação especial. Então, a Bíblia, Deus revelou a si mesmo, porque é através da Bíblia que conhecemos Deus. É através da Bíblia que conhecemos Jesus, é através da Bíblia que conhecemos o Espírito Santo, é através da Bíblia que conhecemos a salvação, é através da Bíblia que conhecemos a perdição. Então, Deus, ele se revelou através da Bíblia Sagrada. Aqueles que possuem a Bíblia Sagrada podem ali perceber a revelação de Deus. Mas aqueles que não possuem a Bíblia Sagrada, que não têm conhecimento da Bíblia Sagrada, nunca vai saber qual é a revelação de Deus. Qual é a vontade de Deus? Então, através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem autoridade. Por que ela possui autoridade? Porque ela é a palavra de Deus. E toda palavra de Deus tem autoridade. Por que a Bíblia se cumpre? Porque foram palavras de Deus. Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus quis deixar registrado, então tudo isso se cumpre, porque ela tem autoridade. Porque em um livro, quando se escreve, muitas pessoas podem escrever um livro e dizer que amanhã vai acontecer isso, e de repente não acontecer. Mas a Bíblia Sagrada, ela tem autoridade que ela própria se interpreta. A Bíblia Sagrada, ela se converge entre si. Ela não se diverge, a Bíblia Sagrada. Então foram cerca de 40 homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia Sagrada. Em um período de cerca de 1.600 anos. 40 homens em culturas diferentes, 40 homens com conhecimentos diferentes, épocas diferentes, mas mesmo assim eles conseguiram convergir as ideias. Mas por quê? É simples, porque só tinha um autor. Os 40 homens poderiam ser diferentes, mas os 40 instrumentos poderiam ser diferentes, mas só um que era a fonte, só um que falava, só um que era Deus, que se originou em Deus, a Bíblia Sagrada. Então vamos lá. A revelação geral. A revelação geral. A gente vê a Bíblia Sagrada, que ela mostra aqui na história que Deus revela a sua soberania. Porque Deus ele controla o curso do universo. Ele controla os seres humanos. Deus ele tem todo o domínio e todo o poder. Deus ele sabe de tudo que vai acontecer. Deus ele é soberano. Por isso que o homem, mediante as faculdades da razão, nunca vai conseguir compreender quem é Deus. Só pela fé, porque Deus é grande, Deus é poderoso e Deus ele é absoluto. Deus ele é absoluto. E a sua palavra é absoluta, a sua palavra não é relativa. A sua palavra é única, é infalível, é a palavra de Deus. Aí nós vamos ver aqui essa revelação histórica. É que Deus se revela pela sua soberania, ele controla o curso dos acontecimentos, ele que remove o governo, coloca o governo, quem faz isso tudo é Deus. E nesta revelação também, temos no universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. A gente vê a manifestação do poder de Deus nas coisas criadas. Como Deus ele criou os céus com o firmamento da terra, as estrelas que chama cada uma pelo seu nome, o sol para presidir durante o dia, a lua para presidir durante a noite. Então, isso tudo é revelação da soberania e o poder de Deus. O outro ponto é o homem que Deus fez a sua imagem e semelhança.
Deus fez o homem na sua moralidade, o homem na sua moral. Fez o homem dotado de sabedoria. Deus fez o homem dotado de entendimento moral. Deus fez o homem perfeito, o homem santo, que não conhecia o pecado. E a revelação especial, o que se diz na revelação especial? A revelação especial, ela nos oferece, que encontramos também na Bíblia Sagrada, ela nos oferece a redenção em Cristo Jesus. Então, essa revelação especial que tem na Bíblia Sagrada, na sua aliança, que Deus quis transmitir, permitiu a escrita, a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a redenção de toda a humanidade. Que Cristo que é o centro da Bíblia. E a Escritura que manifesta quem é Cristo. Como eu disse no início, conhecemos Cristo através da Escritura. Então, é através das Escrituras, no poder das Escrituras, que conhecemos quem é Cristo e o caminho da salvação. E ali também existe o caminho da perdição. E nós que fomos dotados de livre-arbítrio, que possamos fazer a nossa escolha. Ou que devemos fazer a nossa escolha. Caminho da salvação ou caminho da perdição. E eu encontro isso aonde? Na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada. O tópico de número 2. Evidências da autenticidade da Bíblia. Primeiro ponto. Subtópico de número 1. Evidências internas. Vamos ver aqui. A letra A. Unidade e consistência. É onde falamos aqui já início aqui. Unidade e consistência. Por que a Bíblia tem essa consistência? O que significa isso? O que quer dizer? O comentarista quis dizer com essa consistência. Foi o que eu falei aqui. É que essa consistência que a Bíblia tem, ela consegue trazer uma mensagem de 700 anos atrás, sendo cumprida ali no Senhor Jesus Cristo. O exemplo de Isaías foi escrito 700 anos atrás, do nascimento de Jesus. Então, Isaías relatou tudo o que iria acontecer, e aconteceu ali com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E temos outras revelações. Então, a Bíblia, ela se converge, ela não se diverge. A Bíblia não se espalha, ela se junta. Se auto-interpreta a Bíblia Sagrada. Por isso que ela tem essa consistência. Elas não são palavras soltas, palavras vãs. Não. São palavras de poder, são palavras de realizações, são palavras de verdade. Na Bíblia também, o outro ponto aqui, na ação do Espírito Santo, Deus fala. Quando lemos a Bíblia, não é simplesmente um livro qualquer. Não. A Bíblia contém a revelação de Deus. E através da Bíblia, que quando lemos, observamos Deus falando conosco. E há um poder quando Deus fala conosco. A gente sente. Por que a gente sente no coração? Porque Deus, Ele é o autor, o criador dos seres humanos, o criador do universo. E quando Ele fala conosco, nosso Pai, nosso Criador, a gente sente Deus falando conosco. Outro ponto aqui, o subtópico 3, profecias infalíveis. Então, essa autoridade da Bíblia, as suas profecias são infalíveis. O que a Bíblia ela nos transmite são palavras, são fatos que aconteceram, fatos que estão acontecendo e fatos que irá acontecer. Mas isso está escrito onde? Na Bíblia Sagrada. A gente pode até ver aí no final dos tempos, dias trabalhosos que iriam acontecer, que nós vamos ver hoje. Quando lá escrito lá em Apocalipse, lá do chip, que iria acontecer, da perseguição do anticristo, e a gente já vê aí, dizendo que já existe em determinados países o chip, para que já estão sendo introduzidos nas pessoas. E isso a gente viu dizendo lá atrás, mais de 2000 anos atrás. Então, são palavras vivas, são palavras que não passam, são palavras que realmente se cumprem. Isso a gente vê onde? Na Bíblia Sagrada. Então, essas profecias, o que
a Bíblia falou ali, onde disse que do nascimento de Jesus, em Isaías, se cumpriu lá em Mateus. Falou da morte de Jesus em Salmos, de repente se cumpriu lá em João. Quando falou também da sepultura de Jesus em Isaías, quase cerca de 700 anos atrás, se cumpriu lá em Mateus, antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo. Da ressurreição no livro em Salmos, se cumpriu lá também em Mateus. Então, isso é que a Bíblia ela é profética. O que ela fala, o que está escrito, o que Deus falou, quem fala é Deus, o que Deus falou, o que está escrito, pode ter certeza que irá acontecer, porque ela é infalível. O outro ponto, as evidências extras, o que nós podemos observar nas evidências extras, é arqueologia. A própria Bíblia, ela tem a sua autenticidade na arqueologia. Quantas pessoas, o pedaço dos manuscritos do Mar Morto, quantos arqueólogos têm procurado tentar, aqueles que são contra a palavra de Deus, aqueles que não reconhecem a Bíblia de Deus como autoridade divina, têm procurado muitos anos, se debruçado para ver alguma divergência na Bíblia, para ver querer provar que a Bíblia ela é falível, mas não consegue. Até os dias de hoje tem resistido. Ninguém consegue provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ninguém consegue provar que nunca existiu a Bíblia. Ninguém consegue provar. Ao contrário, com o passar do tempo, a gente vai vendo, com descobertas arqueológicas, que tudo que está escrito na Bíblia, de fato, aconteceu. E a gente vê na história do dia a dia que tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo e que tudo que está escrito na Bíblia irá acontecer. Isso a gente vê onde? Na Bíblia Sagrada. A supremacia das Escrituras. O outro ponto, o outro tópico, é o tópico de número 3. A mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia. Sola Scriptura. Quem lembra dessa palavra latina que fala só a Escritura? Só a Escritura. Aqui ele traz, o comentarista ele traz, que a Escritura, as Escrituras, ou a Palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, ou o livro da lei, onde conhecemos, ela é o suficiente para nos trazer a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu não preciso de um outro livro para me mostrar o caminho da salvação, a revelação especial, o caminho da salvação, a redenção do homem. Quem me mostra isso? A Bíblia Sagrada. Ela é absoluta, então, só as Escrituras. Eu não preciso de livros auxiliares para entender a salvação em Cristo Jesus, porque aqui contém. Eu não preciso acrescentar. Entendam? Eu não preciso tirar o que existe na Bíblia Sagrada e nem preciso acrescentar o que já existe na Bíblia Sagrada. Eu não estou dizendo aqui que eu não posso ler um livro bíblico, eu não estou dizendo que eu posso ler um livro que fala sobre a Bíblia, que fala sobre todo o contexto, sobre Jesus, sobre a salvação. Não, ao contrário. Estou dizendo que pode sim, porque é baseado na Bíblia. Mas eu não posso trazer um outro tipo de revelação e agregar na Bíblia e fazer com que o que está escrito aqui não seja o suficiente. O que está escrito aqui esteja faltando. Ou o que está escrito aqui é demais. Não. A Bíblia ela é suprema. A Bíblia ela é única. A Bíblia ela é suficiente. A Bíblia ela é absoluta. Só a Escritura. Ou só a Escritura. Só a Bíblia ela é o suficiente para nos trazer o caminho da salvação. A Escritura, a palavra de Deus, ela é o suficiente. Ela é poderosa. Por que ela é poderosa? Porque ela é a palavra de Deus. Se fossem as minhas palavras, não era poderosa. As suas palavras também não eram poderosas. Mas como é a palavra de Deus, ela é poderosa. Aí a Bíblia é comparada com um martelo que esmiuça a penha, com um fogo consumidor. E ela é mais penetrante do que qualquer espada, vou botar até aqui. Ela é mais
penetrante do que qualquer espada de dois gumes, aquela espada de dois fios que corta os dois lados, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Imagine só, a Bíblia Sagrada ela vai no profundo do homem, chega até ali na divisão da alma e do espírito, que são a alma e o espírito que são inseparáveis, são unidos. Mas a palavra de Deus consegue ir lá, na divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, as juntas e medulas. Ela também é capaz de conhecer a intenção do coração do homem, ela vai até o profundo do coração do homem. A palavra de Deus ela é viva porque passa tudo, mas a palavra de Deus ela não passa. Passa essa terra, mas a palavra de Deus ela não passa. Pode passar esse piloto que um dia não vai prestar mais, mas a palavra de Deus ela não passa. A câmera, o celular, passa, a casa, passa. Mas a palavra de Deus, ela não passa, permanece para todo sempre. Então, só a Escritura. Comparada com essa espada, como um martelo que esmiuça a rocha, com força, com poder, com fogo também que consome, isso é a Bíblia Sagrada. O propósito da Bíblia Sagrada. Qual é o propósito da Bíblia Sagrada? A gente vai ver aqui que é a redenção. A redenção do homem. Deus, na sua revelação, ele mostrou que fez o homem perfeito. Que o homem pecou, perdeu a comunhão que Deus, perdeu a harmonia que tinha com Deus. Perdeu o conserto ali que ele tinha com o Senhor, perdeu a aliança que ele tinha com Deus, perdeu. E depois quando ele perde, agora ele vive na depravação, vive no pecado. Perdeu aquele caráter moral que ele tinha, perdeu. E agora Deus envia então o Senhor Jesus Cristo, que nós vimos através da revelação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então na Bíblia Sagrada contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. O propósito é mostrar a redenção da humanidade. Porque sem a palavra de Deus o homem não tem redenção. Sem a palavra de Deus o homem não conhece Jesus Cristo, a salvação. Então aqui tem a redenção e que tem a moral absoluta, como o homem deve se comportar diante de Deus. Como o homem deve viver diante de Deus. Qual é o comportamento que eu preciso ter diante do Pai? Onde é que eu acho isso escrito? Na Bíblia Sagrada. Só a Escritura. Só a Escritura. Ali que eu acho. Então, a Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos traz vida, que nos mostra o caminho para sermos ou para andarmos. A própria Bíblia nos mostra que a palavra do Senhor, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Então é através da palavra do Senhor que eu acho um caminho em meio a essa escuridão de depravação moral. Eu vejo na palavra do Senhor uma luz e eu preciso seguir esta luz, e esta luz que vai me levar até Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Saber que essa é uma aula preliminar, não tem aqui todo o conteúdo, mas que eu acredito que tenha ajudado você, que continue orando por nós, vá para a escola dominical, contribua com o seu professor, não esqueça não, dá seu legal se ele está vendo aí, compartilha e vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.